Shalom Adonai, em Yeshua, o Hamashia. Eu gostaria de meditar junto com você, ou seja, nessa palavra, que é uma palavra, né, que o Eterno tem liberado para nós, né, para que nós possamos meditar agora com o maior esclarecimento, né, os maiores esclarecimentos, né, pelo seu Ruach Kadosh, visto que essa palavra, ou seja, ela vem justamente do seu ponto de partida, do seu início, né, que nós podemos entender, né, por como nos revela as Sagradas Escrituras, que, ou seja, o plano de salvação do Eterno, ou seja, como o de toda a criação, não veio do grego, não veio do latim, ou seja, não veio nenhum outro idioma existente que nós podemos conhecer nos dias atuais como centenas deles, mas veio sim justamente do Ivre, ou seja, do hebraico, né, do idioma denominado o hebraico, né, que procedente dos hebreus, né, que tem aquela história que todos nós já conhecemos, aonde tudo começou, desde quando o Eterno separou Abraham, né, da sua parentela, né, levou para uma terra distante, né, e ele ali se dirigiu, né, ali segundo, né, a sua emuná, a sua confiança no Eterno, né, e ali, enfim, como nós todos já entendemos, o Eterno dele, né, ele fez com que viesse ser o Ábio, segundo o hebraico, o Abba, segundo o aramaico, e o Pai, segundo, né, o português, né, de uma grandiosíssima nação, e com promessa, né, desse dom da paternidade, né, a qual o Eterno fez jorrar, né, através de Abraham, né, e ele se estenderia, né, a todas as nações, né, que veio lá no iniciozinho, desde Noa, né, denominado Noé, né, em que quando, né, ele veio para o novo mundo, né, o mundo pós-dilúvio, né, ele veio a sua esposa, entendendo, e veio mais 3 filhos com eles, né, e as suas 3 noras, né, e ali da onde descende toda a geração atual dos dias de hoje, ou seja, todas as nações. E essa revelação, né, a qual o Eterno ele deu a Abraham, né, ela vem se estendendo de geração em geração, né, e em todo o tempo o Eterno ele vem fazendo uma grande colheita, né, fazendo uma grande separação, né. Ele vem separando aqueles que verdadeiramente são deles e aqueles que não são deles, né? E certamente, né, ele tem preparado um dia onde todos irão certamente se reunir, né? E aqui no início, no princípio, né, como nós acabamos de ler, nós podemos ver, né, um mandamento, né? Um mandamento, como de um pai, né, para um filho. Podemos assim dizer que quer o bem desse filho, que quer o melhor desse filho, porque na verdade não há pai que é verdadeiramente pai, entendendo? Em que ele vai desejar, né, o mal para o seu filho. O pai, certamente que verdadeiramente é pai, ele só deseja, ou seja, o bem, né, o melhor, né, o muito bom para o seu filho, né? E a maior revelação, né, desse muito bom é só nós, né, examinarmos, quando já temos examinado, ter o conhecimento, né, do princípio, né, como o Eterno ele criou, ele constituiu todas as coisas, né, e quando ele finalizou com uma palavra maravilhosa, né, em que ele viu, né, o Eterno, né, o Dirê, o Elohi, né, e viu, né, o Deus Criador, né, e ele viu que tudo era muito, muito bom, né. E para preservar esse muito bom, e o homem, né, o Isho, sempre usufruindo de todas as suas obras, da criação que ele, na verdade, fez para
para o homem, né? Inclusive isso tem uma grande profundidade, de tudo que o Eterno fez, né? Das suas obras para o homem, porque um dia nós vamos mergulhar com mais profundidade nisso aí, que nós vamos, que ele não está falando somente de terra, né? E das obras concernentes à terra, mas está falando de terra e está falando também de céus, né? Em que existe um grande mistério, né? Em que muitos ainda não foi ainda revelado, né? Mas o Eterno ele tem separado e mostrado para alguns. Um dia certamente, se o Eterno nos permitir, nós vamos falar acerca desse mistério. Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui mesmo no Eretz, ou seja, no planeta Terra, na Terra mesmo, né? A qual o Eterno fala para o homem, né? Ele cria ali, né? Uma imensa, né, variedade, né, de animaria segundo a sua espécie, né? Depois ele vai, então conhecido como reino, né, vegetal, né? Ele cria ali, né, uma série, né, de vegetais juntamente com árvores frutíferas, né, e uma série de outros tipos de como hortaliças, por exemplo, né, todos eles comestíveis, né, e todos eles, né, de bom sabor, ou seja, de realmente de trazer grande satisfação, né, ao ser humano, né? E ali então o Senhor a imensidão, né, das coisas que ele criou, né, para o homem, né, e deu a permissividade dele para que o homem usufruísse daquilo ali, para não só para a sua manutenção, como para o seu bem-estar, né, digamos assim, eram coisas inumeráveis, né, de tão imensas que seja, né, e tudo que o Eterno criou de Rei, Vadré, né, o Elohi, o Deus de Israel, né, o Deus Criador, né, ele que nos criou e nos fez conforme a sua imagem, sua semelhança. Ele pediu ao homem, ele ordenou ao homem, deu um mandamento, uma instrução, podemos dizer assim, um conselho ao homem: ó, tudo você pode tomar, né, e pode usufruir, ou seja, de toda a árvore frutífera, né, tu pode usufruir dos seus frutos, pode tomar, né, e usufruir para o seu mantimento, para a sua manutenção, para a sua existência, para o seu prazer, né, para a sua alegria, podemos assim entender, né, mas somente de uma árvore, né? Essa árvore, né, que nós conhecemos, como foi denominada, conforme a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Somente do fruto desta árvore certamente você não comerá, você não poderá comer, né? Então nós entendemos muito bem, né, que o Eterno, né, ele como se manifestou e como tem se manifestado até os dias de hoje, através do zelo, né, que ele tem tido por nós, seres humanos, de uma forma em geral, né, e em particular, muitas das vezes, até para aqueles em que ele é querido, ou que clama a ele, ou mesmo sem clamar a ele, tem o seu favor, né, imerecível, segundo a sua benignidade, que é tamanha, né, é imedível, né. Então nós vemos que este conselho, ou seja, não foi para o mal do homem, né? Foi para o bem do homem, né? Afinal, o Eterno ele fez o homem conforme a sua imagem, fez o homem conforme, né, a sua semelhança, né? E ele trouxe ao homem, né, a vida, digamos assim, né, tirou o homem, né, daquela situação em que ele se encontrava ali com uma imagem, né, somente de aparência, né, trouxe ele, tornou ele um ser vivo, né, através do seu sopro, do seu fôlego, né, em que ele o introduziu pelas suas narinas, ou seja, ele compartilhou do seu espírito, né, do seu fôlego de vida, né, ele compartilhou com o homem, seja de uma maneira toda diferente, especial, né, a qual ele não compartilhou com as outras espécies, né, ele colocou, né, como a palavra mesmo nos mostra isso, nos revela, colocou os seus lábios, né, na narina do homem, né, e então soprou, né, o seu fôlego, o seu ruach, o seu espírito,
né? E quando esse adentrou ao homem, né, eu creio que o coração do homem começou então a palpitar, começou a bater, e o sangue do homem começou a circular, né, pelo seu corpo, através das suas veias, dos seus vasos, das suas artérias, né? E foi ali verdadeiramente, ou seja, vivificando todo o corpo do homem. O homem, né, abriu os seus olhos, né, e se levantou, né? O homem agora não era mais um ser estatizado. O homem agora era um ser vivo, era uma alma, uma nefesh, ou seja, era um ser vivente. Ele não estava mais aquele estado caótico em que ele se encontrava, né, antes de receber este sopro precioso que podemos denominar, conhecer como o dom da vida, né? O dom da vida que ele separou de uma forma toda especial, né, e concedeu ao homem. Baruch Adonai. Glória, glória ao Eterno. Louvado seja o Senhor. E também podemos entender, compreender que quando, né, ele disse para o homem: olha, se você comer do fruto desta árvore que representa o bem, que representa o mal, você certamente morrerá. Ou seja, ele não estava dizendo para o homem que o homem era imortal, não, de hipótese alguma, porque se o homem fosse imortal, ou tivesse sido criado imortal, o homem não estaria condicionado, ou seja, uma lei que rege a matéria, que rege a carne, né, que rege todas as coisas aqui no Eretz, e na verdade que rege tudo aquilo que é físico, que está no plano de físico, como o próprio céus, né, que é o primeiro céu, o próprio cosmo, né, e o próprio homem em si, né, que é uma lei, ou seja, que determina uma mortalidade para todos os seres viventes, ou seja, independente das suas espécies, né, ou independente, ou seja, de qual esfera eles pertencem, e de quantos sejam, ou seja, a sua longevidade. Por exemplo, nós sabemos que o homem no início, no princípio, né, ele vivia quase 1000 anos. Podemos dizer 1000 anos, porque se nós formos levar em consideração, né, que Adão ele foi feito, ou seja, Adão, né, ele foi feito já adulto, na idade adulto, né, na idade adulta, que representaria nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias dele, segundo a idade que cada um deles alcançou, segundo nós podemos ver nos escritos de Bereshit, ou seja, de início, né, certamente, ou seja, muito mais de 1000 anos, né, que a idade dele foi feita praticamente que equivaleria naquele tempo a uns 300 anos, naquela época, naquele tempo, somando mais o tempo que ele viveu, seria muito mais de mil anos, né? E fora, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, uma árvore, né, que é a mãe, né, do reino vegetal, como podemos entender, né, que é uma maravilha, né, que o Eterno deixou, que testifica, né, do poder do Criador, né, testifica, né, do Criador, como quão poderoso ele é, né, como a oliveira, por exemplo, né, que se tem ideia que tem oliveira, por exemplo, que tem mais de 3.000 anos, agora você imagina, né, uma árvore, por exemplo, que conseguiu sobreviver, né, ao dilúvio, ou seja, ao caos, né, que veio ao mundo antigo, né, e ela né, permaneceu praticamente intacta com todo o seu vigor, a tal ponto de ter sido uma referência para Noa, né, e aí os que estavam com ele dentro da arca, né, em que as águas haviam baixado, né, essa árvore, né, é uma maravilha, né, que o Eterno fez e que está presente como testemunho dessa maravilha até os dias de hoje, né? Essa árvore, né, pela longevidade que ela tem, nós podemos ver, né, que realmente, ou seja, o plano do Criador, né, é um plano, entendendo, de longevidade, na verdade é imaginável para nós, né, como foi
no início, né? Se não fosse a má escolha do homem, né, isso certamente aconteceria e se eternizaria, ou seja, na verdade, ou seja, no mundo físico, na física, acabei de dizer, o homem passou a ser regido por uma lei, todos nós fomos criados regidos por uma lei, como eu acabei de dizer atualmente, pela lei da mortalidade. Nascemos, crescemos, né? Na verdade não ia envelhecer, mas acabamos envelhecendo por consequência, né, do erro, né, que veio lá do Abba, né, do pai de toda a raça humana, podemos dizer assim, entendendo? Acabamos envelhecendo e acabamos então morrendo. Ou seja, tudo na verdade, né, segundo a própria palavra como nos revela, né, chegará o tempo do seu fim. Ou seja, essa é a lei que rege todos os seres viventes, né, todos os seres viventes, toda a física né? Não é a mesma lei que rege aos espíritos, né, os espíritos como nós conhecemos, né? Algumas culturas chamam de anjos, né? E na verdade, segundo a própria origem do híbrido hebraico, digamos assim, nós aprendemos que é o malá, né, já transliterado, o malá ou mensageiros, né, né, do eterno, né, são seres espirituais, né, e da parte, né, do mal, né, são os shoftim, ou seja, demônios que nós conhecemos, né, que são seres espirituais, né, eles são regidos por uma outra lei que não é a lei da matéria, que não é a lei da física, ou seja, estes sofrerão um dano diferente do que nós seres humanos certamente já estamos sentenciados, a passar, e para nós podermos, né, ter um traslado, ou seja, para essa mortalidade dos espíritos, né, certamente nós ficaríamos condicionados a esse mesmo dano que eles padecerão, que isso aí é uma coisa que certamente mais tarde nós vamos aprender sobre isso, né? Enfim, o Eterno fala para o homem: olha, Ada, você é barro, você é pó, você é terra, entendeu? Você é terra. Olha só, tá vendo de onde você foi tomado? Vendo? Você foi tomado da terra, entendeu? Você foi tomado do chão, tá? E se você fizer uma má escolha, né? Você fizer a má escolha, né? Você certamente, ou seja, você vai sofrer os danos dessa má escolha que você fez. Você vai sofrer as consequências, e as consequências não são nada boas, as consequências não serão nada agradáveis, né? Veja, por exemplo, né, tudo que eu fiz, né, tá, eu entreguei nas tuas mãos, né, o Eterno. Eu creio, né, que em outras palavras o Eterno era isso que ele estava falando para o homem. Tudo que eu fiz eu entreguei nas tuas mãos, né, e deixei sobre ti, sob a tua confiança. Mas se você fizer uma má escolha, certamente você vai perder tudo e ainda vai perder a sua própria vida. Ou seja, você vai me devolver este fôlego de vida que eu te dei, tá? Né? Em que eu tomei de mim, compartilhei com você, eu vou tomar novamente de volta, ou seja, e o teu corpo que é carne, né? Que é pó, que é cinza, entendendo? Ele vai voltar novamente para o chão, né? Em outras palavras, né, podemos dizer, ou seja, vai ir para o Seol, né, ou sepultura, né? Ele vai voltar novamente às condições em que ele era antes de ser o que é agora, né? O Eterno, né, falando para o homem. Eu creio que isso, inclusive, é uma coisa que, independente de ele ter falado no início, ou seja, para o Pai de toda a humanidade, para o Abba de toda a humanidade, que é Ada, né, porque todos nós, né, independente do que somos, né, ou do que nos tornamos, né, viemos, né, nós temos, né, todos nós viemos de um só ser, né, em que o Criador constituiu, né, através dele, né, gerou e tem gerado a todos os demais seres humanos, seres mortais,
né, segundo a espécie humana, né, sobre a face da terra, entendendo? Então, todos nós, essa palavra também está falando para todos nós, né? Está falando para todos nós de uma forma muito especial, né? Quando nós sempre olharmos sempre no espelho, temos que nos lembrar disso, lembrarmos que nós, independente de quem somos, ou que venhamos ser, ou que nos tornamos, né? Nós não passamos de pó, não passamos de cinza, entendeu? Nós não somos nada, na verdade. Na verdade, de onde todos nós viemos, todos nós tornaremos. Todos vieram do pó, né? E todos os pó, o pó vai se tornar. Ou falando um português mais claro, todos nós viemos da sepultura, e para a sepultura nós vamos voltar. Todos nós viemos do Seol, e do Seol todos nós voltarmos, e vamos ficar ali, né, aguardando até o dia em que novamente nós vamos ser levantados para trazermos novamente, para nos trazer novamente a vida, para receber o nosso galardão. O que é o galardão? O galardão, né, é uma recompensa, né, é algo que para nós, né, está preparado, que, né, cada um de nós vai receber segundo as nossas obras, tudo aquilo que nós tivermos feito por intermédio do nosso corpo, individualmente. Tudo que nós fizemos, que nós temos feito agora, nós vamos ter que prestar contas ao Eterno naquele grande dia, naquele dia glorioso, poderoso, como o próprio Adão, né? O próprio Adão, né? Ele também vai estar presente naquele grande dia. O Eterno vai novamente restituir o seu fôlego de vida de volta nele, né? E demais outros, né, da sua descendência, entendendo? E que estará presente, né, perante o Eterno naquele dia, para poder saber as suas obras, né? Saber as suas obras, se foram boas, se foram más, né? E as suas recompensas, né? Aqueles que, né, está preparado, né, a recompensa, né, para o bem, receberá para o bem. Aquele que é para o mal, receberá para o mal. Na verdade, ou seja, nós vamos colher, ou só colheremos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós temos plantado nesta vida. Glória, 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 aleluia, aleluia. Deus poderoso. Ou seja, essa mensagem também me faz lembrar das palavras do emissário Shaul, denominado apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, né, em que ele diz o seguinte: as coisas, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E ele diz assim, reticências, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. São palavras do emissário Shaul, denominado apóstolo Paulo, escrevendo, né, a congregação, né, que estava no seu tempo, né, em Corinto, né, e essas palavras ficaram escritas para nós hoje também, né, porque a palavra do Eterno é uma palavra sempre presente, né, e nós estamos sempre precisando ouvir, né, e refletir nela, porque ela foi escrita, né, e foi deixada para o nosso próprio bem, né, para nós desviarmos, né, do mal, em nome de Yeshua, né, o Hamashia, né. Então o apóstolo Shaul, né, que era um profundo conhecedor, né, da Torá, um profundo conhecedor dos profetas, né, um profundo conhecedor dos profetas, ou seja, dos Navi, né, denominado profeta, ou seja, dos sagrados escritos, né, deixado por Moshe, né, etc. Entendendo? Então ele, como conhecedor, então ele faz citação aos irmãos de Corinto justamente nisso que nós acabamos de ler. Interessante que nesta mensagem, se você ler com calma lá em Coríntios capítulo 6, né, ele está falando justamente acerca do comer,
né, do alimento. Ele está falando do comer do alimento, estava orientando os irmãos, né? E como nós lemos lá em Gênesis, né, o Eterno, né, ele faz uma observação ao homem justamente, ou seja, dá um mandamento justamente sobre o comer, sobre o alimento. Está dizendo aqui, é tudo nos é lícito, ou seja, o Eterno, ele deixou muitas coisas mesmo, que nós podemos usar como gênero alimentício. Podemos comer, podemos alimentar, podemos nos alegrar, podemos, enfim, né, usufruir, né? Mas, né, existe algumas coisas, né, em que havia, né, no tempo de Ada, né, em que nós temos que procurar nos desviar dela, nós temos que parar, temos que nos abster. E essas coisas, né, elas parecem aparentemente boas, né, são coisas até que atrativas, né, coisas até, podemos assim, de um bom cheiro, de bom odor, de boa aparência, né, mas na verdade são coisas que não é lícita, concordo, não é lícita, né? Concordo, não é lícita, coisa que é legal, né? Se você dá uma lidinha, inclusive ali em Atos, né, dos Talmidim, denominado apóstolo, entendeu? E nos escritos, né, no escrito vinha, escrito dos Talmidim, denominado Atos dos Apóstolos. Então você vai ali ver que realmente ali, né, aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Como as demais outras cartas escritas por Shaul, denominado apóstolo Saulo, você vai ver isso tudo. E você vai ver que tem tantas coisas que nós podemos comer, entender quantas coisas nós podemos comer, que nós não precisamos, ou seja, sofrer justamente aquilo que nós devemos nos obster. Na verdade, não é para o Senhor, é para nós mesmos. Né? Porque o conselho de um pai, né, de um pai para um filho, ou seja, de um criador para a criatura, não é para o mal, é para o próprio bem. É para o bem, é para nos preservar, é para nos guardar, porque ele sabe aquilo que nos fará mal e aquilo que nos fará bem. Por quê? Porque ele nos outorgou uma natureza. Eu tenho uma natureza, você tem uma natureza. Todos nós, seres humanos, ou seja, ser vivo, temos a nossa própria natureza. E a nossa natureza, entendeu? Nossa natureza como seres humanos, né, ela é uma diferença, a natureza completamente diferença de todas as espécies, porque ela foi feita primeiro para, né, para ter uma comunhão com um Deus com Yud, entendeu? Um Deus todo-poderoso, né? com o Pai, que esse Pai é o Pai eterno, que ele nos criou, né? para nós, simplesmente com um propósito específico, para que nós venhamos a fazer parte, ou seja, da sua família, para que nós venhamos para a sua família, ou seja, ele tem uma grande família. Interessante que nessa família ele nos dá ele não coloca no grau, né, de filhos, né, por adoção, né, filhos por adoção, né, e lá em Bereshit, em Gênesis, né, quando o homem erra, quando o homem peca, pratica o erro, né, contra ele, então lá ele já revela, né, um provedor, um redentor, né, para poder nos redimir, né, e novamente, ou seja, nos levar de volta para casa, ou seja, para a sua bait, para a sua presença, para restabelecer novamente a nossa comunhão. E para ter comunhão com ele, nós não temos, não podemos ter uma natureza de um outro ser, a não ser um ser que tenha sido feito realmente, ou seja, a sua imagem, né, e a sua semelhança, né, né? Então, ou seja, esse sinal que nós temos isso é porque nós somos um ser todo especial, né? E se nós formos a imagem e semelhança, nós também não podemos estar o quê? Nós temos que ser santo como ele é. Santo de que jeito? Santo na etimologia da sua palavra, ou seja, é ser separado. Ou seja, não podemos ser aquela pessoa que vai pela multidão, ou seja, que vai justamente onde todo mundo vai, que faz o que todo mundo faz, que quer o que todo mundo quer, né? E que vive da forma que todo mundo vive. Ou seja, nós temos que
nos esforçar 24 horas por dia, se necessário for, para poder fazermos a diferença. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? É difícil. Ou seja, mas é como, né, o Eterno, né, ele fala a Yeshua, né, Yeshua é denominado Josué. Então ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Ou seja, mediante o nosso esforço do nosso dia a dia, né, o Eterno vai nos agraciando com a sua benevolência, né, a sua benevolência, que muitos chamam por graça, né, e vai que isso vai nos fortalecendo para que nós possamos continuar na nossa caminhada até o chegar, né, ao propósito final, que é justamente, ou seja, entendendo, o momento, ou seja, de ficarmos livres, libertos de tudo isso que tem se levantado para poder nos impedir de voltarmos para casa. Essa passagem, inclusive, me lembra, inclusive, da passagem do filho pródigo, né? Do filho pródigo. Eu sei que verdadeiramente, né, foi difícil, muito difícil, né, como todos nós conhecemos, né, essa passagem, né, no estado que ele se encontrou, né, a distância em que ele se encontrava, em que ele se distanciou, né, da casa do seu Abba, né, do seu pai, entendendo, do seu Abba, como hebraico, né, para ele voltar. Ou seja, era praticamente, humanamente falando, quase impossível, né, e podemos entender que foi necessário, ou seja, um grande sacrifício, né, ou um grande esforço, né, para ele poder conseguir voltar novamente, ou seja, para a casa do pai, né, e podemos dizer, ou seja, que o pai, né, que na verdade ele é uma ilustração, uma revelação, né, do Deud-Re, Vad-Re, o Deus, o Elohi de Israel, né, estava com os braços abertos, aguardando. Assim também é o nosso Elohi, é o nosso Deus, é o nosso Criador, né, é o nosso Deus Todo-Poderoso, né, ele está com os braços abertos, nos aguardando, né, e está nos fortalecendo a cada dia em Yeshua, né, com a sua benevolência, para que nós possamos voltar novamente para casa. Ou seja, nós não podemos deixar nos levar pelas coisas que tentam nos prender no curso deste mundo, que nos tentam nos afazeres deste mundo. Mas nós temos o que? Que justamente, ou seja, manter a nossa força de vontade, né? Voltar o nosso clamor para o de rei vai de rei, em nome de Yeshua, o Elohi de Israel, né? O único que pode nos ajudar, né? O único que pode verdadeiramente fazer aquilo que precisamos que seja feito, para que nós possamos novamente voltar à nossa real natureza. Porque a nossa real natureza, ela é do nosso ave, do nosso pai, entendeu? Por causa de que, galera, nós fomos feitos, apesar de sermos barro, sim, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, né? Ou seja, isso significa, é uma revelação de que Ele nos deu a nossa natureza, né? Quando nós vemos no início, nós, como representantes pelo primeiro homem, tínhamos uma comunhão plena com Ele. E para ter comunhão com o Eterno, né, tem que ser Kadosh, ou seja, tem que ser santo. Ou seja, se você não tiver, porque ele, né, ele é o santo dos santos, né? Ele habita, ou seja, na luz inacessível, ou seja, nenhum ser mortal, nenhum ser pecador, ou seja, nenhum ser que tem uma natureza que está focada no erro, né, pode entrar na sua presença. Senão é não ter a sua natureza. Aí que entra Yeshua, né, que intercede por nós 24 horas por dia, ou seja, o único, ou seja, que alcançou essa perfeição, né, e está nos representando perante Ele, para que as nossas tefilá, as nossas oração, né, e que naquele grande dia nós possamos, né, novamente voltar à nossa cadeirinha, podemos dizer assim. É como se houvesse uma grande mesa, né,
e ali houvesse várias cadeiras, uma cadeira, a cadeira de cabeceira, nessa cadeira está sentado ali o Ave, o nosso Abba, o nosso Pai, né? É o nosso Elohim, o nosso Deus, entendendo? Ele está ali sentado, e demais cadeiras que estão ao redor desta grande mesa, alardeadas por muitas inumeráveis cadeiras, né, incontáveis cadeiras, né, podemos dizer que uma dessas cadeirinhas pertence a mim e pertence a você, né, pertence a todos nós, né, filhos do homem, né, que fomos separados por ele em Yeshua, né, o Mashiach, né, que fomos separados por ele em Yeshua, o Mashiach, né, e recebemos, né, a sua benevolência de agora não sermos mais somente criaturas, né, de Elohim, mas sermos agora também filhos, né, filhos de Elohim, o Deus Criador, o Deus de Israel, né, em nome de Yeshua, o Hamashia, né? Então isso aí nos lembra, né, a palavra, né, de Shaul, né, Shaul quando ele fala, tudo me é lícito, ou seja, tudo posso, ou seja, o Eterno não me proibiu de nada, tá? Ele não proibiu de nada, ele criou todas as coisas, né, coisas boas, né, e até o mal que nós sabemos, como foi no princípio, quem criou, entendendo? Foi o Eterno que criou, ou seja, aí ele fez aqui, ele doutou, inclusive, certa vez eu vi um pregador falar bem claro, e achei muito sábio aquelas palavras, né, que o homem, né, é o único ser, né, que foi dado a ele o direito de desobedecer o Criador, né, de desobedecer o Criador, né, verdadeiramente que é conhecido, né, popularmente como livre-arbítrio, né, de desobedecer, a desobediência, desobedecer o Criador. Os demais outros não, ou seja, o homem pode dizer o Criador não, ou seja, ele pode fazer diferente. O Eterno deu esse direito a ele, né? E mas antes disso, o Eterno, por isso o Eterno fez conhecedor, na verdade, Eterno. O homem, ele queria, o enganador veio, né, falou que o homem seria igual ao Eterno, conhecendo bem o mal. Na verdade, o homem ele já conhecia o muito bom, na verdade, e conhecia também o mal, porque o Eterno não deixou ele ser enganado. O Eterno falou para ele que aquela árvore, o fruto daquela árvore, ou seja, era um fruto mau. Ou seja, a árvore da vida estava ali, ó, na frente dele também, entendeu? O Eterno mostrou, olha, se você comer esse fruto, entendeu? Você é mortal, entendeu? Você vai continuar mortal, e a sua mortalidade ainda, ou seja, ela será enriquecida, ou seja, por sofrimento, né, por sofrimento infinito. Mas se você escolher o bom conselho, se você rejeitar, der um mau conselho, se você rejeitar, ou seja, o fruto dessa árvore maligna, ou seja, dessa árvore da destruição, dessa árvore da morte, dessa árvore do caos, dessa árvore de tudo que é ruim, tudo que que vai te atormentar nesta vida, entendeu? Aí sim, aí vai ser permitido a você, ou seja, tomar do fruto da árvore da vida. Essas palavras Eterno disse, mas é o que eu posso entender, porque aquela árvore da vida não estava ali por acaso, né? Não estava ali. Podemos dizer que a árvore do mal, a árvore da vida, podemos dizer assim, o homem, como se o Eterno dizendo para o homem, olha, a escolha é sua. Esta árvore é da vida. Esta árvore é a árvore proibida. Ele não disse que a árvore da vida era a árvore proibida, que o fruto da árvore da vida era fruto proibido, mas ele disse que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele era um fruto que ele não deveria. Também não disse que era proibido, não. Falou, você não deve comer. Ou seja, porque se ele diz que é proibido, o homem certamente, entendendo, o homem não teria escolha, não teria livre-arbítrio. Não, ele falou que é proibido. Se eu tocar ali, se eu pensar em tocar, que certamente eu já vou ser exterminado. Não, muito pelo contrário, ele diz, você não deve, ou seja, você tem liberdade. Outras palavras Eterno estava falando, e o de rei vai de rei, Elohim, o Deus de Israel, ou Yahvé, ou seja, Yahvé ou Yahvé, como dizemos assim, os chamas, você menos Jeová, isso não existe. Então está dizendo, você, está vendo isso aqui, você escolhe, a escolha é sua, agora está aí. Então eles entendem o que? Se o homem
se a árvore da vida estava ali, a árvore do mal, entendendo? Que é uma árvore frutífera também, certamente se o homem, entendendo? Escolhe obedecer ao Eterno, escolhe obedecer a Hashem, né? Certamente o Eterno, entendendo? E ele dá permissidade, o Eterno mesmo lhe serviria, né, deste fruto maravilhoso, né, que o Eterno ele nos serve até o dia de hoje. Ai de nós, humanidade, ai de nós seres vivos, ai de nós, céus e terra, se o Eterno não nos servisse, nós estávamos, nós não existiríamos, a verdade é essa, entendendo? Ou se tivesse existido, já estaria sido destruído, né? Nós que não, muitas das vezes pela nossa insensatez, né? Nós não reconhecemos isso, né? Não conseguimos ver isso, né? Mas a verdade, o Eterno ele nos serve 24 horas por dia, né? E por isso é que nós devemos adorá-lo, louvá-lo, né? E amá-lo de todo o nosso livre, do nosso coração, né? Porque ele verdadeiramente, ou seja, está sempre cuidando de nós, ou seja, e nós estamos sempre retribuindo com ingratidão, né? Então o que acontece? Esta palavra é uma palavra de despertamento, né? Como emissário Shaul, o apóstolo Paulo, como a todos assim o conhecem, né? Ele fala, né, a congregação, né, a assembleia, né, que estava em Corinto nessa época, do Elohim Altíssimo, né? Então o que acontece? Então ele fala de uma maneira toda especial, com todo zelo para com os Kadoshim, para com os santos de Corinto, né, em Yeshua, né? Então ele diz bem claro: olha, tudo nos é lícitos, tudo, podemos tudo, ou seja, o Eterno não nos proibiu, a Hashem não nos proibiu, e o de Re, vai de Re e haver, ou seja, ele não nos proibiu de nada, ele nos proibiu de nada, o Elohim, o Deus único, entendendo? Verdadeiro, entendendo? Ele não nos proibiu de nada, ou seja, mas nós temos que entender, né, pela sensatez, do intelecto que ele nos tem concedido, que nem tudo nos convém, nem tudo nos convém. Ou seja, se nós formos, ou seja, querer, entendendo, lançar, né, a nossa mão sobre tudo, nós sabemos que isso aí vai acabar nos prejudicando. Então nós temos que, mesmo que aquilo nos seja atrativo, mesmo que aquilo nos seja agradável, mesmo que aquilo aparentemente nos parece bom, nos parece delicioso, nos parece gostoso, nos parece aplausível, entendeu? Nos parece honroso, ou seja, então nós temos que ter muito cuidado, ou seja, primeiro nós temos que fazer a nossa tefilá, ou seja, a nossa oração, né, ao Eterno, aí o de Re vai de Re, temos que clamar, né, a Yeshua, entendendo? O Mashiach, né, e pedir que esclareça o nosso entendimento, né, e não só esclareça, como nos dê força para que nós possamos, né, obedecer, né? Porque quando nós pedimos força para obedecer, porque na verdade nós conhecemos e reconhecemos, né, perante Ele a nossa debilidade, ou seja, a nossa fraqueza. Sabemos que somos seres, né, dependentes, né, ou seja, da sua presença, do seu poder, do seu Shaddai, né? Somos ser dependente dele, né, em tudo. Ou seja, então isso chama-se também a humildade, né, que é o reconhecimento, né, que as pessoas, em vez de pela sensatez, né, que cega, entendeu, o leigo, os corações de muitos, eles não conseguem ver esta verdade, que na verdade somos todos dependentes, mas bem-aventurado ou abençoado, né, é aquele, entendeu, que reconhece isso e que confessa perante o Criador, perante o Eterno,
perante a Udirê, Vadirê, o Elohi, o Deus de Israel, o Deus que nos criou, o Deus da humanidade, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, né, que reconhecemos, o Deus de Yeshua, o Mashiach, o nosso Salvador, de Yeshua, a nossa salvação, né, que reconhece. Então alcança a sua benignidade, alcança a sua misericórdia, entendeu? A sua misericórdia. E Ele estende as suas mãos para nós, né? E se prontifica a nos ajudar. Emuná? Então, essas palavras, uma palavra que o Eterno revelou, colocou nos meus lábios, no meu leve, entendendo? Neste momento que eu estou fazendo esta gravação, entendendo? E eu quero compartilhar com você essa palavra, né, que você também compartilhe com outras pessoas, que certamente, né, o Eterno quer te usar, né, como está me usando para falar para você, que está me ouvindo neste momento, quer te usar para falar para outras pessoas, né, e te levar uma esperança, e que essa esperança, o nome dessa esperança se chama Yeshua, o Salvador, Yeshua Hamashiach, ou ungido, Hamashiach, ou ungido para nos salvar, né? Em que Elohi, o Deus de Israel, ou o Udirê, o Vadirê, né? Ungiu para nos salvar, para nos outorgar a salvação. Ou seja, o que significa isso? Independente do momento que você está, né? Do que você esteja passando, do que você quer que você saiba, o que Yeshua revela, o que o Udirê, Vadirê, Elohi revela para nós, que no nome do seu filho, tá? Do seu filho único, gerado, né, por obra, né, do seu eterno poder, do seu Ruach, do seu Espírito eterno, né, que no nome dele, o nome de Yeshua tem poder, no nome de Yeshua tem poder para poder te levantar, né, para poder entrar na tua vida e fazer de você verdadeiramente um vitorioso, humanamente falando, espiritualmente falando, né, e de poder te levar de volta para casa, que é a casa do Abba, do Pai eterno, né, do Deus Criador, do Deus que fez, do Elohi que fez os céus, que fez a terra, que fez o mundo de tudo que nele há, e que tem soprado o fôlego de vida na tua narina, na minha narina, nas nossas narinas, e que o Eterno o abençoe, que o Udirê vai de rei, Hashem, Tzavaoth, o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso das legiões, né? Que Ele te abençoa com as suas muitas benevolências e te traga também de volta para casa, para que naquele grande dia todos nós podemos estar assentados, né, nos alegramos, né, à sua mesa, né, juntamente na sua real, gloriosa, né, e maravilhosíssima presença, em nome de Yeshua Hamashiach, Emuná. E não se esqueça de dar o seu like, tá, de se inscrever no nosso canal. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, né? É que o Senhor tem instituído para nós. E compartilhe em nome de Yeshua, Emuná. Aleluia. Aleluia.